quando eu falo assim, não, se eu ocupar um mandato de senador, uma das coisas que eu quero é conectividade. Não tem como fazer uma educação assim, top das galáxias, como a gente sonha, realmente funcionando sem você ter conectividade em todas as escolas. Banda larga, internet de altíssima qualidade. Do mesmo jeito que não tem como fazer a saúde. Se eu fosse governador, eu criei naquela época o Saúde Itinerante. Eu levava o especialista para os municípios. Mas hoje, se você tiver conectividade, você pode botar o especialista em Rio Branco, com a qualidade que você tem hoje de latência, que é a capacidade de ser tudo em tempo real, mesmo distante, desde que tenha internet de qualidade, você pode fazer consulta e até operação à distância. Então, é esse Acre que eu quero, é o Acre do futuro. Uma educação que o jovem possa dizer o seguinte, eu estou tendo uma escola aqui que me põe em parelha com o estudante da China, o estudante da Índia, o estudante dos Estados Unidos. Isso é possível, gente. Se você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente, você... Aqui tem Acre de volta com mais um bate-papo. Eu espero que você tenha gostado do programa anterior, foi uma conversa maravilhosa e hoje não vai ser diferente. E nós vamos bater um papo hoje sobre um tema que é importantíssimo e é pontual, educação. E a gente recebe aqui para essa conversa maravilhosa os nossos governadores, Jorge Viana, Binho Marques, sejam muito bem-vindos aqui novamente. Aqui tem Acre. Obrigado. Então, Marcelo, brigadão. Estou aqui com um querido amigo e parceiro de vida toda, que é o Binho. E falando desse tema, aí a maior autoridade é o Binho. Ele é uma autoridade, trabalhou comigo como secretário na prefeitura, 4 anos. Depois a gente parou 2 anos, depois voltamos para o governo, ele secretário de Educação, 8 anos, depois ele virou vice-governador e assumiu o governo. E eu sei que o Binho, assim, ele dizia, eu aceito ser teu vice-governador desde que eu siga secretário de Educação. Eu tenho certeza que ele também, governador, foi secretário de Educação dele mesmo, porque ele trabalhava com um time ótimo, né? Quem não lembra da Maria Correia, claro. Pessoal maravilhoso ali na secretaria. Mas o Binho depois também foi fazer sucesso no Brasil, porque ele trabalhou com 5 ministros no Ministério da Educação, trocava os ministros, mas o Binho seguia secretário. Então ele ajudou muito. Tem muitas histórias. Tem muita coisa bacana para a gente conversar, né? Ah, sem dúvida. Todo mundo fala, e é fato, que a educação, eu acho que é o centro, deve ser o centro das atenções, né? Eu sempre falo assim, tem a parte de saúde, tem a parte da violência, que é inaceitável, um lida com a morte, e a outra lida com a vida, e tem a educação que forma o cidadão. Então, Binho, é bacana a gente estar aqui e poder... Agora, me desculpa, nós vamos lembrar, passar um pouco a história, mas sempre focado no que poderia estar acontecendo hoje ou no que deve acontecer no futuro. Só abrindo um parênteses, a tua fala, Jorge, nos remete a uma coisa. Nós tivemos várias etapas da educação, não é uma coisa que surgiu no governo, iniciou na prefeitura e se desenvolveu e cresceu dentro do governo, tanto do seu e também do Binho, né? E aí eu abro essa conversa também contigo, Binho. Muita história bacana para contar, não tem? Muita história bacana. Na realidade, eu sou filho de professora de escola pública, minhas tias também, tia Clarice, tia Creuza, tia Clívia, também foram de escolas tradicionais, Maria Angélica, por exemplo, é uma delas, e cresci nesse meio de escola, sempre gostei de escola. Quando eu era secundarista, a gente fez um jornalzinho chamado Escola, mas acho que pouca gente sabe... que o Jorge sabe, logicamente, quem me levou para a educação foi o Chico Mendes. É incrível isso, né? Porque eu não imaginava trabalhar com a educação, embora fosse de uma família ligada muito à educação pública, mas foi o Chico Mendes, que eu conheci em 81, que tinha um sonho de que tivesse escola nos Seringalhas, porque não tinha, né? O município, os municípios e o estado do Acre não saíam do centro urbano. E o Chico tinha um sonho de que, na floresta, as pessoas pudessem ter saúde, educação e desenvolvimento econômico comunitário. Então, eu fui ajudar o Chico, através de uma organização chamada CTA, para coordenar, de fazer de maneira articulada o trabalho de educação, saúde e desenvolvimento comunitário. E, na educação, eu entrei de mergulho. E a gente chegou a ter uma rede maior, lá em Chapuri,
do que a rede estadual e a rede municipal. Começou fora da no cidade. projeto Seringueiro também, né? Exatamente. E aí chamava esse projeto de Projeto Seringueiro. Então, aí eu passei a conhecer por dentro a Secretaria de Educação, ver como funcionava e especialmente como não funcionava. Que aí eu conheci os detalhes da máquina pública, como ela emperra, onde que tem problema, onde que tem que consertar, onde tem que arrumar. Mas aí eu fiquei trabalhando com o Chico Mendes anos, até que ele foi morto e eu fui para Salvador, fiquei muito abalado com aquilo. E o pessoal que ajudava o Chico Mendes a fazer esse trabalho de educação, que era uma organização ecumênica, que eram 6 igrejas evangélicas e mais a Igreja Católica, através da CNBB, eles ficaram preocupados comigo e me chamaram para trabalhar lá, né? Um assessor tinha ido embora, me chamaram e eu fui estava em Salvador, quando o Jorge foi eleito prefeito, e aí acho que o Jorge conta melhor essa história, né? Foi aí que iniciou esse trabalho tão maravilhoso que foi realizado por vocês dois na educação aqui, né? Então, a gente começou antes mesmo. Eu era lá da Funtac, Uhum. e aí a gente conseguiu um financiamento no BNDES, né? E depois teve BID também, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nós tínhamos que fazer escolas. Isso era governo Flaviano. Nós tínhamos que fazer escolas no Seringal. E eu trabalhava na Funtac, então fomos desenhar, o Binho sempre foi o desenhista, desenhar um modelo de escola e terminou que deu um BO, assim, meio complicado, com o Tribunal de Contas da União e até mesmo com o BID, porque nós fizemos uma escola e não teve a licitação, não tinha materiais desses convencionais numa escola, porque era uma escola dentro de uma reserva, dentro de um seringal, e nós achávamos que tinha que envolver a comunidade. Então, madeira tinha lá. Gente talentosa para tirar a madeira, né? Então, apareceu na prestação de conta lá óleo queimado, corrente, gasolina, prego, dobradiça. Era isso. E aí depois chegaram, mas vem cá, cadê a licitação? Não tem. Aí o pessoal do TCU viu aquilo, mas a escola foi feita. E foi a escola mais barata já feita na vida. A prefeitura de Chapuri não fazia, o governo do estado muito menos, e nós fizemos. Então a gente trabalhava já junto nessa época. E depois eu ganhei uma viagem para Washington, porque foi uma coisa tão bacana, tão bonita que nós fizemos, que eles mudaram o manual do Tribunal de Contas da União, mudaram o manual do BID para dizer é possível fazer uma escola. E numa área indígena tem que ser feita assim, numa área de reserva tem que ser feita assim. No mutirão, no adjunto, né? Então são coisas bacanas que a gente viveu. Mas, Marcela, trazendo aqui essa história que aí o Binho estava na Bahia, eu ganho a prefeitura de Rio Branco, eu falava, cara, o Binho é do Projeto Seringueiro, o Binho... E ele estava trabalhando, é bom que a gente lembre sempre, cara, porque nesses tempos aí de tanto confronto, as pessoas não têm a noção. O Binho trabalhava numa entidade que reunia 6 igrejas evangélicas e a Igreja Católica, através da CNBB. Ele era um cara que trabalhava nessa organização, nesse centro, né? E eu liguei para ele, ganhamos, né? Eu falei, Binho, eu já tinha feito muitos cursos de planejamento, de cara, o Binho vai ser... Aí ele disse, não, na educação não vou não, eu sou muito ligado à cultura e tal. Agora, se tu me chamar para ser o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, da Fundação de Cultura, né, do município, eu topo. Aí ficou naquela discussão lá, eu falei, Binho, vem, cara, de boa, e a gente resolve aqui. Aí quando ele chegou... que ele olhou o jornal, estava escrito Binho Marques vai ser o secretário de Educação do município. Aí não tinha mais jeito. Toda essa experiência ia se perder. Eu fui engambelado. E aí a gente ganhou pra caramba, porque o Binho, a gente pegou o município com acho 4 mil alunos, depois deixamos acho quase 12 mil alunos, deixamos um plano decenal de educação. E eu acho que é bom a gente ouvir o Binho, porque hoje a gente vê municípios vivendo essa situação, dele contar um pouco como é que foi. E era capital, era Rio Branco. Eu vou só terminar dizendo isso. Eu fiz uma conta com ele, porque para mim, mesmo eu administrando, tudo tem que ser viável economicamente. Eu sempre trabalhei assim. Aí nós fizemos uma conta que naquela época era mais barato pegar os 4 mil alunos do município, assim, hipoteticamente, e matricular no Colégio Meta, que era o bom colégio, né? Sempre foi um bom colégio, que sairia mais barato para o município. Aí eu digo, Binho, como é que nós vamos fazer para que seja mais viável
que os meninos da escola privada venham para a pública e que a pública seja viável economicamente. Ele pode contar como é que ele fez, porque nós fizemos juntos, mas ele é que era o líder. O forte de tudo isso, e para mim sempre o que muda, é a mobilização. Ninguém faz nada sozinho. Verdade. Né? Eu fico vendo assim, os governadores que dizem assim, sai a manchete, o governador ordenou que faça aquilo, ordenou que faça aquilo outro, ou o secretário de não sei o quê lançou um programa revolucionário. Isso não funciona, isso é furada, é coisa narcisista e egocêntrica. O que funciona é quando a comunidade escolar está junto de um projeto. Aí isso independente de partido. Né? Tem que ser, porque tem que estar todo mundo unido, partidos, pensamentos diferentes, por um mesmo propósito, que é a educação e a criança. Então, o foco era sempre a criança. E aí a gente, quando o Jorge assumiu, a gente viu que a coisa estava muito bagunçada, muito destruída. Né? A chegar nesse ponto que o Jorge falou, né? De fazer as contas, e a gente viu que pegar os alunos, naquela época, se a gente pegasse os alunos da rede pública, nossa, do município de Rio Branco, e colocasse numa escola particular, no Meta, conceituado na época, ficaria mais barato do que o que a gente gastava por aluno na educação do município público. Então, é estranho, né? A escola pública sendo mais cara para o poder público com as suas escolas do que seria se colocasse todos os meninos numa escola privada de qualidade. Aí você percebe que existia uma grande desorganização no trabalho que era Grande, desenvolvido nessa grande, época, né? Muito dinheiro indo para o ralo. Olha, tinha a escola, o pessoal às vezes fala, pô, Jorge, tu tem esses números. Mas, gente, tudo que eu fiz foi com muito amor, com cuidado, né? Tinha a escola Dom Jocondo. A escola Dom Jocondo é na entrada da Coab. Qual no Bosque. Bosque ali? Sim. Tinha 160 funcionários da prefeitura lá e outras escolas não tinha ninguém. Então, aí nós fomos fazer uma relotação, o Binho, aí teve até greve e tal, e eu, na época, o Binho dizia, Jorge, cara, tu vai perder popularidade, mas nós tínhamos um plano. Tinha um projeto que a gente pensou de fazer o professor ficar valorizado, a merendeira ficar valorizado, o funcionário também, de ter qualidade de ensino, porque aí envolve currículo, Claro. forma. E o Binho pode falar isso, mas tinha uma decisão política de fazer com os outros. É. E aí superamos greve, superamos tudo, e no final, inclusive, dessa parte, porque no estado que a gente fez a grande virada, o Binho ainda deixou pronto, porque não tinha reeleição naquela época, um plano decenal, né? Que, aliás, o Toninho, que estava com a gente no outro programa, ajudou a escrever. Exatamente, né, exatamente. Então, esse plano, é interessante isso. A gente nunca fez plano de gabinete, nunca contratou consultoria, como normalmente se faz, para ficar na gaveta só para dizer que tem um plano. Não, foi no dia 13, na sexta-feira 13 de agosto, que a gente disse, vamos espantar os fantasmas da educação, que era a reprovação, as crianças com idade série, crianças grandes, né, nas séries iniciais, porque ficavam repetindo ano, evasão, abandono completo da escola. Então, a formação dos professores que não tinham formação naquela época, grande número que não tinha formação mínima necessária, não tinham acompanhamento, enfim, muitos fantasmas que a gente tinha que espantar. Binho, Marcela, me permite assim, tem uma coisa que foi, para mim, o mais chocante da minha passagem na prefeitura sobre educação. Um dia esse cara chegou no meu gabinete e falou, Jorge, nós estamos com um problema. Eu digo, diga, Binho, sentamos. Ele falou, cara, as crianças estão repetindo de ano. Mas no jardim, cara, eu lembro que eu fiz no Menino Jesus, meu jardim, né? Eu era muito danado. Uma vez ficaram atrás de mim, porque eu fui brincar, né? Voltei para casa, eu morava perto da minha escola, e eu não avisei ninguém. Mas, voltando para cá, o Binho entrou e falou, Jorge, as crianças estão repetindo o jardim. Aí estão repetindo o primeiro ano porque não tem jardim. Porque não tem jardim. Primeiro ano que não tem. Aí ele falou assim, aí nós tomamos uma decisão. Cara, vamos fazer um censo, vamos fazer uma pesquisa. Quem são nossos alunos? Quem são os pais deles? Qual a conclusão que nós chegamos? Eram filhos de pessoas pobres, analfabetas, que não têm papel nem lápis na casa. A maioria das pessoas. Aí uma pessoa, o que é que a gente faz para o netinho ou para o filho da gente? A primeira coisa, papel e lápis e caneta para ele ficar desenhando, riscando. Então uma criança passa 1 ano, 2 anos, para poder aprender a segurar um lápis, um papel, que é assim riscar um papel. Os nossos alunos não tinham isso.
por conta da família. Aí nós falamos, "Bem, aqui tem um problema." Mas nós fomos atrás do problema para depois pensar, e quando a gente saiu, o cara estava... Era mais barato ficar na prefeitura, tinha quase triplicado o número de alunos, e aí estava acontecendo um fenômeno. Os meninos saindo das escolas privadas e pedindo uma vaga na escola pública, que já tinha professores treinados, um bom currículo, um salário melhor e também um ambiente escolar, porque a gente sempre pensou nisso. Nós criamos aquela escola Bacurau, ali em cima, perto da floresta, né, naquele conjunto lá, e aí, outro dia me escreveram, porque agora as pessoas se interagem com a gente, né, uma senhora falando, olha, eu não esqueço que agora meu neto estuda na escola Bacurau, que vocês fizeram já uma primeira escola modelo, que depois a gente no estado foi fazendo aí em escolas melhores, que o estado tinha mais condição e mais dinheiro, apesar de quando a gente pegou o estado, a situação era pior do que quando a gente pegou a prefeitura. Um caos, absoluto caos, porque até o salário era atrasado 5 meses no interior e 3 meses na cidade. Tinha 2.000 professores sem nenhuma leigo, né, como se chama, e imagine, e ganhando menos que um salário mínimo, com complementação salarial. Foi isso que a gente pegou em 99, o governo, né? E aí mudamos tudo de novo, e o mestre, o líder, era o BIM. E hoje a gente vive uma outra realidade da que vocês construíram aqui dentro, tanto do município quanto do estado, né? A gente verifica que nós temos a educação que está em greve municipal, totalmente satisfeita com o reajuste salarial, com a qualidade de serviço que eles possuem. Aí você verifica a questão do censo. Eu lembro que esse debate ele foi levado para dentro da Câmara Municipal sobre a necessidade de um novo censo, que não foi nunca realizado, nunca nem entrou nem em debate sobre isso. Aí você verifica a discrepância, a questão da importância da educação. Porque quando a gente fala de educação, a gente também leva outras áreas, a gente traz a segurança pública para esse debate, a gente acaba trazendo a questão de saúde para dentro desse debate também. Como é que a gente trabalha hoje, Jorge Binho, para mudar essa realidade dentro do nosso município, dentro do nosso estado? É educação, é o que a gente está falando aqui. Para mudar essa realidade, precisa ter educação de qualidade. E uma educação de qualidade tem que ser aquela que o profissional se sinta bem. Veja só, quando a gente começou, o profissional estava completamente desmotivado. Ele tinha vergonha de ser professor. Ele não podia fazer um crediário na loja, salário atrasado, ganhando muito pouco. Já ganhava pouco, era um dos piores salários do Brasil e não recebia em dia. Então, no centro de tudo isso tem que ser uma escola viva, alegre, bonita, arejada, colorida. E aí ela tem que trazer a autoestima do professor de volta. Quer dizer, tem que ser aquele professor que tem orgulho de ser professor. Ele tem que ter uma boa expectativa com os alunos, acreditar nos alunos, porque o aluno desacreditado é um que também não tem autoestima. Uma escola que tem um muro de 2 metros de altura e que um bandido pula o muro, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. Muita gente pensa que colocar muro é segurança, pelo contrário, né? Você abrir e arejar a escola, todo mundo está vendo, a escola tem que ser vista. Então, a solução para isso tudo começa com a própria educação, uma educação de qualidade e atrativa. Agora, isso só acontece quando eu estava começando a falar sobre isso. Que o que garante fazer tudo isso é a mobilização. Todo mundo trabalhando nesse sentido, porque não tem secretário no mundo que consiga fazer uma mudança se não tiver o apoio dos profissionais. Não tem. Pode ser o melhor chamado, maior especialista, pode ter doutorado do que for, ele não consegue promover mudança se não tiver todo mundo com ele. Então, como eu falei, no dia 13, uma sexta-feira 13, que é um dia que todo mundo tem medo, mas também era um dia de espantar. Eu chamei todo mundo para uma conferência. Então, a gente fez uma conferência municipal para discutir os problemas da educação com os professores, com os diretores, com os coordenadores, e a gente fez um manifesto de grandes mudanças para a educação que todo mundo assinou. Assinou o Sinteac, na época era só o Sinteac, as organizações, o Conselho Nacional de Educação, os representantes de organizações comunitárias, os vereadores e nós da Prefeitura, Poder Público, assinamos também. Foi um pacto. Não tem como fazer mudança sem pacto, sem união, sem mobilização. E isso a gente fez
primeiramente lá na prefeitura. Então, a gente começou na prefeitura a fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente começou a organizar, muita gente começou a ficar desesperado, mas eles perceberam que não tem como arrumar uma casa sem bagunçar de... Você tem que tirar todos os móveis se do lugar e depois movimentar. limpar, varrer, não sei o quê, e colocar tudo de volta. Então, no começo é um pouco difícil, tem que ter a paciência de perceber que a coisa vai melhorar muito, e a gente sabia. Nós tínhamos certeza, mas as pessoas tinham um pouco de medo, mas a gente foi unindo, mobilizando, e aí o que aconteceu? A gente fez um plano de carreira, os professores passaram a ganhar um baita salário que não se conhecia em nenhum momento da história da educação Tu já tá municipal, falando, no da municipal. municipal Da ainda, municipal. da municipal. Valorização. Porque tudo que a gente fez no Estado, a gente começou fazendo no município de Rio Branco. Ponto Porque de partida, né? o Jorge sempre puxou para um trabalho político, com P maiúsculo, político no sentido de conversar com todo mundo, envolver todo mundo, ter um projeto, mas não aquele político com P minúsculo, de ficar pensando na eleição seguinte, nada disso. Então, sempre um projeto político, no sentido de ter um projeto, uma proposta, e ali a gente fez um plano decenal de educação já lá no município. Então, quando ninguém fazia plano, a gente fez um plano decenal de educação lá no município que pudesse atravessar os outros. Então, quando a gente foi para o Estado, Jorge, a gente já sabia o Foi que fazer. a continuação de um trabalho, Foi uma a continuação. realidade. Então, a gente não chegou no Estado sem saber, a gente não estava debutando ali, iniciando um Sim. momento, a gente já tinha passado por todos os aperreios possíveis e tínhamos superado já. Mas olha, nós nos preocupávamos tanto, mas a gente sempre trabalhou com planejamento estratégico, e eu dou aula no mestrado, no doutorado, e passo para frente há 6 anos num grande centro de ensino, né? E eu sempre passo muito da experiência que nós vivemos. Eu tenho certeza, o Binho, onde dá palestra, conta essas histórias que a gente viveu, porque elas materializaram políticas públicas de sucesso na educação e em outras áreas. Mas quando a gente pegou o governo do Estado, a situação era muito pior. Você tinha municípios que não tinha uma única pessoa com nível superior. Você tinha muita gente na educação que não tinha a formação mínima necessária. Aí é muito complicado. Salário atrasado, muito baixo. O Acre realmente ocupava o último lugar na educação no Brasil. E nós botamos um plano. Nós vamos transformar o Acre, com esse orgulho de ser acreano, com a nossa acreanidade lá no topo. Só que a gente já tinha uma bagagem que vinha do município. Então, Binho, era bom assim, é melhor que você fale, né? Das etapas que a gente viveu, porque nós tivemos que chamar a Universidade Federal do Acre, que a gente sempre valorizou, a nossa UFAC, fazer um convênio de 70 milhões de reais e dizer, nós vamos levar a UFAC, a universidade, obviamente, os professores da universidade cumpriram um papel importante, de botar, é o único estado do Brasil que fez isso, a universidade dando aula nos 22 municípios do estado. Cara, isso foi uma coisa incrível. Pedimos colaboração dos prefeitos, alguns ajudavam, outros não, mas a gente fez um plano, formamos todos os professores dos municípios, das áreas rurais, indígenas e obviamente, do Estado. Criamos um modelo de 5 escolas e botamos para quebrar isso. Aí o BIM ainda construiu um plano, modelo de gestão, que eu acho que é bom que ele fale. Aí o que aconteceu? Ganhamos uma matéria na Folha de São Paulo, que o Binho pode dizer aqui, que ele diz melhor que eu. O que é que estava escrito lá, Binho, naquela no dia... na capa da Folha de São Paulo? Eu só queria abrir um parêntese para dizer que a tua fala, Binho, ela é muito importante nesse momento, porque a gente vive uma realidade muito diferente na educação desse período de vocês, tanto na prefeitura quanto no Estado. A gente vê o inverso. Houve um momento em que as pessoas saíam da escola privada para estudar na pública, a gente vê totalmente o contrário agora. Vocês construíram algo em que em algum momento alguém foi lá e desvirtuou. Então, assim, tem muita gente que não conhece essa história e é importante a gente deixar aqui mesmo gravado, registrado, de que houve uma organização, houve uma coisa construída muito bonita que trouxe qualidade, valorização em todos os sentidos, né? É bom acrescentar tudo isso que você falou, o fato de que, quando a gente fez tudo isso, tinha muito menos dinheiro. Muito menos dinheiro. Era muito pouco dinheiro, a gente não podia vacilar em nada, e a gente fez muito com muito pouco.
Agora, eu venho acompanhando o salário dos professores despencando, Jorge. Está entre os piores do Brasil, com muito mais dinheiro. Quer dizer, eu fiquei no MEC 5 anos acompanhando tudo isso, eu era responsável por isso no MEC. Eu acompanhar o salário dos professores, plano de carreira. Em função da minha experiência, eles me chamaram para cuidar de plano de carreira, salário de professores, eu coordenava o fórum do piso salarial dos professores, e eu venho acompanhando por muito tempo, despencando. E hoje está num dos piores momentos. Um dos piores momentos. E a gente encontrou. O que a gente encontrou na época? A gente encontrou os salários atrasados, que o Jorge falou, e os piores salários do Brasil. E aí a gente não tinha muito recurso e a gente não desperdiçava um centavo, porque a gente sempre teve o professor como prioridade. Não tem como fazer uma boa educação se o professor não é prioridade desse trabalho. Concordo. E aí o pessoal fala, não, valorizar com curso, com isso, com aquilo, não. Mas se não tem uma valorização salarial que garanta o professor ter orgulho da profissão, chegar numa loja, num crediário, poder comprar, né? Hoje os professores estão endividados. Eu vejo os professores endividados. Então a gente organizou tudo, azeitou a máquina pública para garantir que os professores pudessem ter um bom salário. Mas a gente não só garantiu um bom salário, mas a gente garantiu o inacreditável, o melhor salário do Brasil. Então, em 15 de outubro de 2008, e aí o salário já não era mais o mesmo de quando a gente fez o plano de carreira lá atrás, mas ainda era o melhor salário do Brasil, e a Folha de São Paulo estampou na capa, bem grande, uma matéria, uma chamada grande, dizendo o Acre paga 3 vezes mais do que o salário de São Paulo. A Folha de São Paulo. Importante. Né? Então, é motivo de muita honra. Olha, nós estamos caminhando, gente, aí para o final do nosso bate-papo. É muito rápido, é aquela coisa, né? Conversa boa, conversa gostosa, passa muito rápido. Mas antes da gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria trazer aqui para o debate, para o bate-papo, para vocês que têm uma história tão relevante dentro da educação, uma construção, foi uma construção, inovaram, trouxeram aí valorização não apenas para o profissional, para o docente, para o discente, também para o professor, para o aluno, para o servidor. Foi algo construído de ponta a ponta, que é importante, e eu trago aqui de volta a lembrança, a sua fala, Binho, que foi sobre política com P maiúsculo, né? A responsabilidade do compromisso com o cargo, com a população e também com o estudante em especial. E aí vocês trouxeram todos os envolvidos para esse debate. Como é para vocês enxergarem uma coisa que foi construída com tanta responsabilidade que hoje ela foi destruída? A gente vive, como o Jorge falou no outro programa, a gente vive um Acre doente que precisa ser trazido para a ordem do dia, né? Para falar sobre reconstrução. Chegou o momento de reconstruir agora também essa área tão importante da nossa sociedade, né? Eu particularmente, assim, eu trago uma lembrança que nós conceituamos as coisas, falamos o seguinte, não pode ter nenhuma escola que não esteja no padrão daquilo que está no plano. Todas as escolas do estado. Tinham, acho que 60 escolas que eram fora do Acre, não é? 80 escolas que eram fora do Acre. No Amazonas. São 80 no Amazonas e 3 no exterior. 3 Mas fora do mesmo Brasil. Essas escolas, nós fomos, todas as escolas rurais. Aí outro dia eu vi uma escola funcionando num curral, no governo agora. Foi preciso o Ministério do Tribunal de Contas do Estado, a presidenta Dulce Benício, ir lá para ver se revertia aquilo. Cara, falta de planejamento, incompetência e muita corrupção. A merenda escolar comprando de novo de pasteiro, de políticos, aquilo que é obrigado a comprar direto do produtor. Então, isso tem que trazer uma indignação da gente, porque a gente sabe como deveria estar funcionando. Então, tem muitas histórias que a gente fez, mas, assim, a escola, para nós, assim, todas elas, nós tínhamos 5 modelos, o Binho ajudou a desenhar, a Volvenar, eu participava da discussão, para poder ter conforto térmico, para colocar... Tinha que ser, na nossa concepção, o prédio mais bonito da cidade, para que todo mundo quisesse participar. Quando a gente fez Armando Nogueira, a única piscina olímpica nossa foi lá numa escola, com ginásio coberto, com
com a climatização. Agora eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Aí quando você vê hoje as escolas voltando para aquele velho, viciado e corrupto esquema de reformar a escola, porque nós botamos dinheiro na escola, não precisava mais reformar. É uma casa. Você vai cuidando, a escola cuidava de si mesma e tudo funcionava. Foi tudo um plano trabalhado pelo BIM, de gestão com os diretores, que funcionava, que era maravilhoso. Esse Acre eu quero de volta. Mas eu quero de volta olhando para frente. Claro. Eu falo sempre, para mim, quando eu falo assim, não, se eu ocupar um mandato de senador, uma das coisas que eu quero é conectividade. Não tem como fazer uma educação assim, top das galáxias, como a gente sonha, realmente funcionando sem você ter conectividade em todas as escolas. Banda larga, internet de altíssima qualidade. Do mesmo jeito que não tem como fazer a saúde. Se eu fosse governador, eu criei naquela época o Saúde Itinerante. Eu levava o especialista para os municípios. Mas hoje, se você tiver conectividade, você pode botar o especialista em Rio Branco, com a qualidade que você tem hoje de latência, que é a capacidade de ser tudo em tempo real, mesmo distante, desde que tenha internet de qualidade, você pode fazer consulta e até operação à distância. Então, é esse Acre que eu quero, é o Acre do futuro. Uma educação que o jovem possa dizer o seguinte, eu estou tendo uma escola aqui que me põe em parelha com o estudante da China, o estudante da Índia, o estudante dos Estados Unidos. Isso é possível, gente. Pelo menos numa parte. Claro que depois, no sofisticado, pode ser que eles fiquem sempre na nossa frente. Mas se a gente tem uma base boa, a gente se insere no mundo novo. Eu não vejo ninguém trabalhando isso. Por isso, quando a gente fala com o Thor, né, a gente fala que o Acre está doente, a gente fala nisso. Está vindo a eleição, nós vamos falar de eleição toda hora, gente. Por quê? Porque nós sabemos como é pegar uma coisa destruída e deixar um modelo. Você vai de Cruzeiro do Sul, agora, tem sentido esse pessoal ter ficado no governo 8 anos e não ter feito uma escola importante no Estado? Nenhuma escola importante. E voltar para o negócio da reforma? Não tem. Tem sentido esse pessoal que ficou 8 anos no governo, com todo o poder no Acre, não ter feito uma casa, uma casa durante 8 anos? É contra isso que eu acho que eu fico, às vezes, não é com raiva, não. É uma indignação do bem. De dizer, isso não pode seguir assim. É uma das coisas que moveu a ser candidato, é exatamente isso. Não ser indiferente, lutar e ajudar. Eu vou ajudar todos os prefeitos, vou ajudar quem estiver no governo. Claro que eu torço para que, quem sabe, seja o nosso Thor. Mas eu vou ajudar, porque um senador do Acre não pode ir para lá para fazer guerra ideológica. O senador do Acre tem que ir lá para trabalhar pelo Acre. E eu me sinto assim uma espécie de resolvedor de problema, pela minha vivência, experiência. Eu quero ser um ajudador do meu estado a viver uma fase bonita, nova, alegre, que a gente cante o hino com vontade, que a gente faça a nossa bandeira assim, ficar lá no alto, como eu fiz ali na Gameleira botando, mas tudo funcionando em volta. Tudo arrumado, bonito, e alegrando as novas gerações, as crianças, os idosos, a turma nova, né? E trazendo de volta esse ânimo para os idosos, né? Foram meus aliados. Quando eu botei aquela fonte da sagração lá na frente do Palácio de Volta, aí muita gente foi lá me abraçar. Governador, o senhor trouxe de volta a fonte luminosa, foi aqui que eu conheci a minha velha. Aí eram os idosos falando, foi aqui que começou a minha família, a gente se encontrava aqui depois da missa, e aí começamos a namorar, e teve a minha... É isso, o Acre é uma comunidade, não precisa ficar ninguém brigando, se maldizendo por aí. A minha paixão pelo Acre é isso, é um Acre diferente, é um Acre amoroso, é um Acre que cuida dos idosos, que abraça as crianças, é isso. E sem educação não dá, né, Bi? Construir escola é fácil, mas nem isso eles fizeram. O difícil, e a gente construir escola fez com que 100% da rede tivesse alta qualidade, mas o mais difícil é você mudar a qualidade da educação, do ensino, e isso nós fizemos. A gente pegou o Acre no último lugar. Veja só, no último lugar. Minha primeira reunião na Secretaria de Educação foi mostrar isso e dizer, isso é uma vergonha. O Acre está em último lugar, mas nós vamos mudar e virar essa história. A gente chegou entre os 10 primeiros. Tanto nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, no inicial, no final, e no ensino médio ficamos entre os 10 primeiros do Brasil. Agora, estamos de novo entre os últimos. Isso é inadmissível. Inadmissível. E olha só, teve um dia, acho que ninguém sabe disso, teve um dia que tocou meu telefone, era o governador Gladson, no início do governo dele.
Aí ele falando do governador, para mim, eu falei, não, governador não, senão eu vou ter que te chamar de governador também. Aí ele falou, ô Binho, eu não sei o que fazer aqui, não tá dando tudo errado. Eu quero que você me ajude. Eu disse, claro, eu ajudo qualquer um que queira fazer o bem para a educação. Aí eu mandei para ele toda a situação da educação no Acre e tudo que era necessário ser feito. Então, não dá para dizer que ele não sabia o que deveria ser feito. Porque eu mandei para ele, eu não tive nem a resposta de que ele leu, que eu duvido que ele tenha lido o que eu escrevi para ele, né? Então, é uma pena. Eu quero que isso fique para trás. Quero que isso fique para trás, É para que importante o Acre fique. continue o que estava sendo feito e foi interrompido. Porque ainda tem muito mais a ser feito. Muito possível mais. isso, A né, gente fez só uma acontecer. parte, ainda tem muito mais a oferecer. E isso vai fazer com que a juventude, para que não aconteça o que aconteceu no São José, né? A Exatamente. solução é a educação. Gente, quero agradecer imensamente a participação de vocês por aqui. Considerações finais, governador. Não, eu já só deixar um abraço para a turma do Aqui Tem Acre e dizer que a gente vai seguir nessa estrada. O Acre nos guiando, nos motivando e a esperança também. Não tem baixo astral. O astral está em alto nível, estou andando pra caramba no Acre, toda hora estou num lugar e o que eu tenho recebido é abraço e também um compartilhamento de que, chega, estava cansado de ficar em casa, acomodado, manda a tristeza embora, minha alegria voltou. Eu estou nessa. Governador Binho. Olha, eu falei no programa anterior que eu sou candidato, né? Que eu sou candidato a ser secretário de Educação do Estado. Espero que o Tó me aceite. Porque, enfim, eu viajo o Brasil inteiro falando do que nós fizemos aqui. Agora eu estou à frente de um programa de formação de secretários das grandes capitais. Então, eu para eles apresento tudo que a gente, passo a passo do que foi feito no Acre, para eles superarem os problemas que eles têm. E é algo impressionante. Você vê secretário de Educação de São Paulo, do Rio de Janeiro, anotando, ficando surpreendido com o que a gente fez lá atrás, né? Então eu poderia continuar fazendo isso, andando o Brasil todo falando sobre o Acre, mas o meu desejo é estar aqui fazendo acontecer o que o Acre precisa para a educação, porque nisso eu tenho tesão. E tem experiência de sobra, porque não é só municipal, não é só estadual. Relembrando aqui que o Jorge, no começo da conversa, disse que o senhor trabalhou com 5 ministros. Foi. Tem bagagem para ser o próximo secretário de Educação do Estado novamente, né? Obrigada, viu? Obrigada de coração pela participação de vocês. Que conversa maravilhosa, né, gente? É sempre bom você conversar com quem ama o Acre, com quem tem história aqui dentro do Acre, história de amor, de compromisso, de responsabilidade. Eu já te convido a participar do próximo Aqui Tem Acre. Só relembrando, né? Toda semana tem um bate-papo muito bacana. O de hoje foi sobre educação. Então não perde o próximo, não. Não vou dar spoiler, não. Vou deixar você curioso para vir com a gente na próxima semana, viu? Até mais.